Amados irmãos, a paz do Senhor, quero desde já transmitir minhas felicitações para todos vocês pela celebração da Páscoa neste domingo, né? Hoje não poderemos nos reunir à noite para as nossas tradicionais celebrações na igreja, no templo, mas não tenho dúvida que todos vocês já estão celebrando a ressurreição de Jesus em vossos corações e que isso mantém um significado sempre importante do que é este grande evento para o cristianismo. Vale lembrar que esta data que nós temos aqui no Ocidente como Páscoa, Domingo de Páscoa, é uma data simbólica, assim como o Natal, no dia 25 de dezembro. Isto porque o calendário judaico ele é diferente do cristão. O Senhor Jesus, por exemplo, já tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos antes dele ser preso, antes de ir à cruz. E então esta data ela passou a vigorar aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a partir do século XVI. Os cristãos ortodoxos russos eles celebram uma outra data, porque eles seguem o calendário juliano do primeiro século da era cristã. Todavia, o que deve ser mais importante para todos nós é a consciência, a certeza, a convicção de que Jesus esteve aqui nesta terra, cumpriu seu ministério, ressuscitou, foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, como é citado no primeiro dia da semana, e esteve ainda por 40 dias aqui na terra, aparecendo aos discípulos por várias vezes, falando com seus discípulos, e finalmente ele foi assunto ao céu, testemunhado, conforme o apóstolo Paulo disse, por pelo menos 500 irmãos. Isso já faz aproximadamente 2000 anos, e podemos considerar como uma vitória dos cristãos verdadeiros da Igreja de Jesus aqui nesta terra, poder lembrar deste grande fato, desta grande vitória de Cristo sobre a morte e que é a nossa vitória, e termos isso vivo em nossos corações. Eu quero aqui rapidamente ler alguns versículos da Bíblia que confirmam ou que relatam este evento. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora leamos em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Portanto, a nossa comemoração, ela tem a ver diretamente com os relatos bíblicos. Mesmo que não sabemos
a data exata, original, mas temos um dia no ano, uma data no ano, que nós podemos celebrar, podemos comemorar, podemos agradecer a Deus, podemos refletir que Jesus, ele não foi derrotado, ele não está no sepulcro, mas ele, como primícia dentre os mortos, como primícia dos ressuscitados, ele venceu a morte, triunfou sobre a morte, sobre o pecado e está à destra de Deus como o único e poderoso mediador entre Deus e os homens. Isto não tem um significado apenas sobre o evento da ressurreição. Ele vai muito mais, muito além da alegria da ressurreição, da vitória da ressurreição, porque ele já aponta de forma verdadeira, de forma muito certa, para a sua volta, para a sua vinda nas nuvens para arrebatar a sua igreja, os seus fiéis seguidores. Portanto, meus irmãos, hoje a nossa celebração, as nossas lembranças de Jesus, da sua ressurreição, da sua subida ao céu, ela tem que ser também conectada com a sua volta e com a nossa grande vitória sobre a morte, porque a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido e nós venceremos. Os milhões de santos que estão sepultados também vencerão. Jesus venceu e isso significa a vitória de todos os que fielmente creram nele. Ele voltará, arrebatará a sua igreja para estar com ele eternamente. Quero convidá-los, inclusive, para uma reflexão. É muito importante que reflitamos sobre isso. Que grau de intensidade, que importância tem a ressurreição bíblica de Jesus para a sua vida? Como você está celebrando isto hoje? Quantas vezes você se lembrou disso conforme a palavra de Deus cita e não conforme as tradições seculares? Temos que ter essa distinção. Não que não possamos nos reunir com familiares, podemos sim, perfeitamente, desde que a comemoração mais importante seja esta: Jesus não está no sepulcro, Jesus ressuscitou e nós o adoramos, o servimos e aguardamos a sua volta. Tenham um excelente dia com seus familiares, amigos, com muita paz, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, amados em Cristo Jesus. Amém.